Ah, pronto. Oi? Não, eu perguntei se você conseguiria colocar gravar. Entrou a gravação para vocês? Entrou. Perfeito. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite para vocês que estão na Europa. Hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula da formação do PNL aplicada à liderança e empreendedorismo, né? Hoje eu conto com a participação de vocês para a gente poder trocar em vários exercícios, para a gente poder dar continuidade. Então, em alguns momentos eu vou interromper o que a gente está falando para a gente poder voltar na aula, na terceira aula, né? Porque hoje a gente dá uma continuidade no que o Jairo trouxe para vocês na terceira aula. Então, eu indico para o pessoal que não está conseguindo fazer as aulas nesse horário que acompanhe, que faça essa aula, é sempre uma aula antes da próxima, para que a gente possa caminhar, né? Para que você não precise ficar perdido na construção do exercício, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre estratégia Disney e processo de ancoragem. E aí eu vou passar um pouco sobre o porquê que funcionam os processos de ancoragem e como nós fazemos. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo? Manda para mim no chat, por favor. Tudo ok, a Rafaela falou. Beleza. Gleice. Tiana, ok. Então, gente, como nós vamos fazer o exercício hoje, é importante que vocês estejam sempre comigo, tá bom? Então, vamos lá. Na terceira aula, o Jairo nos trouxe sobre estratégia Disney. Quando ele veio nessa construção sobre dar o feedback intrínseco, feedback extrínseco, e como você mudar, né, trazer um outro olhar para um exercício ou uma atividade que você está fazendo, a estratégia Disney, ela é um dos melhores exercícios para você trabalhar ressignificação de contexto e significação de conteúdo. Por quê? Porque ela mesma nos dá um panorama maior da situação que nós estamos passando e como nós podemos fazer diferentes. Oi, desativei. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Sim, tá melhor. Perfeito, então. Então, aqui, ó, nós estamos no mesmo exercício que o Jairo nos trouxe. Esse exercício que ele nos trouxe, quando a gente pega um modelo de situação, a gente está na metaposição. O que é a metaposição? O meu dia a dia, onde a gente está. Então, Muriel, onde eu estou hoje? Onde você está agora, nesse exato momento? Por exemplo, eu estou numa sala aqui, onde tem outras pessoas e ruídos. Você, onde você está? Ah, eu estou na minha casa, estou no meu escritório, no trabalho. Ok. Só que traz essa situação para o seu dia a dia, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, onde é a posição que você se coloca, onde é o lugar que você pré-estabelece para você. Você deixa você nesse lugar. Por que que eu estou falando isso? Porque o exercício, a vida, ela é cíclica. Tudo acontece em um círculo. Tudo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que a gente vê, a gente cria. Tudo aquilo que a gente cria, a gente é. Tudo aquilo que a gente é, a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem de retorno. Volta pra gente. Então é tudo um ciclo. Quer entender se a sua vida tá boa, se a sua vida não tá boa? Entende assim, onde eu estou, tudo aquilo da maneira que eu estou vendo, da maneira que eu estou criando, da maneira que eu estou me comportando, onde replica nos meus passos que eu estou fazendo, é o resultado que eu tenho.
Se eu vou trazer para a gente explanar um pouco melhor sobre a estratégia, para vocês entenderem sobre o ciclo. Se eu falo, se eu estou no meio de várias pessoas que só falam de problemas, então eu estou ali no meio de uma situação de problemas. Então eu vejo essas situações onde as pessoas falam. Com isso, eu começo a criar na minha cabeça diversas situações e diversas possibilidades diferentes. A partir daí, eu começo a ter comportamentos. Como que eu me torno uma pessoa com problemas? Na sequência, eu começo a fazer atitudes de pessoas que têm problemas. Muriel, qual o resultado que eu vou ter? Problema. Isso acontece na vida física, isso acontece na vida financeira, isso acontece na vida de relacionamento, numa posição de pessoa traída, ou numa posição de que só é promovido aquele que puxa saco do chefe. Por que que eu abri o ciclo da realidade para vocês? Para você entender que onde você está, você tem que ter claro onde você está e qual é o seu pensamento. Porque daí a gente começa a falar. A partir de agora, a gente está aqui, nessa sala. Mas o meu sonho é me casar, por exemplo. Então, se o meu sonho é me casar, eu venho para o sonhador, certo? Eu estou aqui, ó. Eu tenho uma visão onde eu vou. Aí eu trago para o realista. O realista vai pegar a ação e vai falar: tá bom, quando eu vou casar? Ah, eu vou casar daqui a um ano. Tá bom, então daqui a um ano eu tenho vários passos. Quais são esses passos de uma maneira racional? Eu vou colocar passo a passo daquilo que eu vou fazer. Nesta sequência, eu vou para o lado crítico. O lado crítico, a maioria das pessoas não gosta. Porque quem aqui gosta de ser criticado? Eu tenho certeza. As pessoas falam, não, eu gosto quando as pessoas me criticam, que é uma forma da gente poder aprender. A gente cresce porque é na dor. Mas é mentira quando a gente fala que a gente gosta de ser criticado. Nenhum ser humano gosta de ser criticado. É nato, né? Quando a gente está fazendo algo, a gente espera sempre uma parte boa, um elogio. Só que aqui, o senso crítico somos nós mesmos, que nós vamos olhar. Sabe aquele momento que você olha, que vem até um pensamento sabotador e fala assim, vai dar errado. Isso que você está fazendo aí vai dar errado. E aí a gente tenta. Então, assim, primeiro, por que que eu estou repassando isso da última aula? Porque nós vamos fazer esse exercício. Primeiro, eu tenho um sonho. Eu dei o exemplo do casamento. Na sequência, eu trago para ação. Daqui a quanto tempo? Um ano. O que eu vou fazer? Quais são os passos? Quando eu vou para esse lado crítico, eu tenho que falar o que pode dar errado para que eu me prepare para isso. Vamos dar uma olhada antes da gente entender melhor? Sonhador, querer. Qual é a fisiologia do sonhador? Cabeça, olhos para cima, postura simétrica. Ele sonha. Quando a gente está sonhando, a gente está aqui, ó, animado com esse sonho. A gente quer entregar. A gente tem o nosso foco, que é isso. Qual o estilo que a gente quer? A nossa visão geral. Nossa, vai ser lindo. Nós vamos casar ao pôr do sol, ao final do dia, numa montanha com flores. Sonho é sonho. Sonho não tem limite. Qual a atitude? Que tudo é possível na vida. Qual a estratégia para isso? Ela combina os sentidos entre a sinestesia, entre a visão, entre a audição, o olfato e o degustativo. Por quê? Porque quem vai curar, ele busca uma visão de futuro. Muriel, mas isso serve para as outras coisas? Sim, gente. Quando eu disse, eu trago aqui, o meu sonho é ser promovido. Tá bom, traga para o realista. O que que eu tenho que ter de competências para eu ser promovido? Tá, legal. Entendi as competências que eu tenho que ter. Agora busca aqui. O que que pode dar errado no meio do caminho? Aí eu volto para a meta posição. Eu coloco aqui o meu sonho. Eu estou na meta posição, estou aqui no agora. Por isso que eu perguntei onde você está. Eu estou aqui numa sala. Agora, qual é o meu sonho? O meu sonho é passar um final de semana em tal lugar. O meu sonho é ter X milhões de reais na conta. O meu sonho. Então, qual é o seu sonho? Aí você traz para o sonho. A sequência, você vem para o realista. E num ponto,
Qual é a crítica disso? A gente vem e entende quais são os passos do sonhador. Sonhador não deixa. Nós vamos para o exercício, não deixe o crítico e o realista vir. Deixe o sonhador. Ó, eu quero ter uma Ferrari. Eu quero comprar uma Mercedes de 7 lugares. Então, é sonho. 7 lugares, banco de couro, detalhe, painel. Vou levar a família inteira para viajar. Então, o que eu quero? Esse é o sonho. Esse é o sonho. Eu trago aqui. Agora eu vou para o realista, né? Aqui, ó, para o realista. Como eu vou fazer isso para ter essa promoção, para ter esse casamento, para ter essa Mercedes? Como que é a fisiologia do realista, do fazer? Cabeça e olhos para frente. Postura sempre para frente. É para lá, ó. É para lá. Eu não vou oscilar. É para frente que se anda. Eu busco sempre a frente. Qual é o foco? Do como. Como aqui no sonhador é o que. Eu já defini o que é. Agora eu vou no como, que é onde as pessoas erram. A maioria das pessoas erram no como. Então eu entendi. Estou aqui, ó, é para frente que se anda. Eu vou atrás do meu objetivo. Nesse estilo, qual é o estilo cognitivo? Define os passos em curto prazo. Se a gente coloca essa meta muito distante, a gente começa a desanimar. Se a gente tem uma longa caminhada, a gente perde estímulos. Por quê? Porque nem todo dia a gente está bem. Nem todo dia as coisas acontecem da melhor forma. Então, a gente precisa ter como a gente vai fazer, quais são os passos. Qual é a atitude nesta posição que nós temos que fazer? Age como se fosse possível realizar o sonho agora. Todos os dias eu vou trabalhar para realizar o meu sonho agora. E a E a estratégia? estratégia? Essa microestratégia, ela associa-se no lugar dos participantes. Como? Duas posições gera um starboard. Como assim? Eu coloco já, eu sinto, eu trabalho merecimento, eu entendo. Eu quero estar no carro, eu vou até a loja e entro no carro. Eu quero saber quais são os passos, eu vou até onde vai ser o casamento. Eu vou até lá e busco como que é ter uma cadeira daquela de chefe, como que é ter um relacionamento importante. Começo a conviver naqueles ambientes. Quando eu venho para o crítico, quando eu venho para o crítico, qual é a fisiologia do crítico? Cabeça e olhos para baixo. Quando eu trago a cabeça e olhos para baixo, eu vou criticar. Eu busco aqui, ó, para conflito interno. Conflito interno, eu estou digerindo a situação. Postura angular. Será que vai acontecer? Então entenda, lá no sonhador, cabeça e olhos para cima, postura lá, ó, relaxada. Eu sonho. Sonho não tem limite. Quando eu venho no realista, é para frente, é postura de avanço, é para lá que as coisas acontecem. Na sequência, eu trago para baixo. Por que eu estou te falando isso? Porque vocês vão andar nessa posição e entender qual é o foco do porquê. Primeiro, eu entendo o que eu quero para minha vida. Segundo, como eu quero fazer isso. Aí no terceiro, eu olho e falo assim: por que eu quero isso? Será que eu mereço? Será que eu preciso? Será que funciona? Qual é o estilo cognitivo disso? Evita problemas achando que está faltando algo. Então a gente vai trabalhar o porquê. Ah, eu quero comprar um carro. Por quê? Ah, porque o carro é bom para ir para o trabalho. Por quê? Porque eu vou economizar meu tempo. Por quê? Ah, porque eu vou levar mais pessoas. Por quê? Porque eu vou ter mais tempo ágil para ficar com a minha família. Por quê? Então é sempre um porquê no crítico. Qual a atitude? Considera a possibilidade de problemas se acontecer. Quais são os problemas? Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Comprei um carro, a parcela é alta. Se eu ficar sem dinheiro, como eu vou fazer? Eu fui lá, estourou, furou o pneu. O carro não cabe na minha garagem. Como eu vou fazer? Qual é o porquê? O porquê disso?
Eu fico olhando quais são os problemas. E a estratégia disso tudo, Muriel? Toma a perspectiva de plateia. Ela está numa terceira pessoa. O sonhador, ela vem na primeira. O realizador, ele está na segunda posição. O terceiro, ele está como olha para todo mundo. Eu sou o responsável de ver tudo isso acontecendo. Entende? Antes da gente ir para âncoras, que a gente vai firmar o tema de hoje, eu vou parar de interromper, interromper a transmissão para olhar um pouquinho para vocês. Se vocês puderem, abram para mim as câmeras para a gente poder conversar sobre como vai fazer hoje, como aconteceu, se vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui hoje. O Jairo, ele trouxe o exercício numa condução para vocês. Só que entenda que na PNL a gente precisa praticar e a gente vai entender como praticar e como aplicar esse exercício. Por isso que hoje eu trouxe passo a passo, certo? Então eu gostaria de ouvir duas pessoas que está conosco se entendeu quais são os principais passo a passo do sonhador, do realizador e do crítico, para a gente poder explanar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, quem puder compartilhar com a gente vai ser muito bem-vindo. Fica à vontade, viu, gente? Pode falar. E na sala, eu vou fazer uns exercícios para vocês, que eu vou começar a escolher as pessoas para falar nessa sala. Jéssica, fala comigo. Traz, diretamente do Rio de Janeiro. Oi, oi, boa tarde. Estão me escutando bem? Oi, boa tarde. Estamos te ouvindo. Ah, sim. A gente discuta assim. O que eu gostaria de saber, assim, se na posição que nós trouxemos da estratégia Disney, tanto no sonhador, quanto no realizador, quanto no crítico, ficou alguma dúvida como eu vou fazer, o corpo se porta e o que é, como eu vou fazer e por que eu tenho que fazer? Essa é a minha pergunta. Ah, tá. Como você vai fazer? Assim, eu fiquei um pouco, às vezes eu fico um pouco na dúvida da metaposição, que é aprender, né, a olhar de fora, e sobre essas três perspectivas. Aí às vezes eu fico um pouco na dúvida. Perfeito. É isso que é importante para que todos possam entender e praticar. A metaposição é o marco zero, o nosso marco zero. Então, ela está de fora do exercício. Quando eu vou fazer o exercício, eu entro como se eu entrasse na linha do tempo. O sonhador, realizador e o crítico, eles ficam no modelo triângulo. Eles podem ficar no modelo de triângulo andando ou eles podem ficar numa meia-lua, como está no exercício. A meia-lua está aqui e a metaposição fora. Por que a metaposição fica fora? Porque é no hoje, é no agora. Hoje eu estou aqui na sala. Qual é essa sala? Então aqui é no hoje e agora. Agora eu vou trabalhar. O que eu quero para minha vida? Qual é o meu sonho? Quando o Jairo trabalhou com vocês na aula passada, associação e dissociação, é exatamente isso. Quando eu dou um passo para dentro da história ou daquilo que eu quero, eu estou associado. Eu estou vivendo a história. Quando eu dou um passo para trás e olho da meta-posição, eu estou dissociado. Eu estou olhando tudo de fora. Entende? Ah, agora eu entendi. Quando você falou no hoje e agora, fez diferença, porque geralmente eu tô acostumada, né? Nunca ouvi falar na metaposição, então eu tô acostumada às três outras posições, né? Que é o sonhador, o realista e o crítico. Isso aí, assim,
vocês explicando aí eu entendi, mas a metaposição às vezes é um pouquinho difícil associar porque é uma coisa nova para mim. Eu acho que deve, assim, não sei para os outros, mas para mim é nova. Então fez uma diferença agora quando você falou no hoje e no agora. Agora ficou claro. Eu entendi. Entendi. Mais alguém consegue compartilhar com a gente? Se entendeu os 3 slides que eu trouxe hoje para vocês? Posso falar? Tatiana, Tá por tendo barulho favor. bem? Não, eu te escuto bem. Ok. Olha, eu vou falar uma coisa que realmente aconteceu, né? Eu me vi outro dia, foi na terça-feira de manhã de aula, apesar que eu não participei da aula ainda. Eu tô vendo agora, ainda não assisti a outra. Mas eu fui ao trabalho e sentada, né, esperando para que abrisse o salão, eu me vi nesses lugares. Na metaposição, que seria aquele local onde eu estava, e a gente consegue observar e sentir a temperatura, o movimento, vento, é uma coisa muito louca. Você consegue estar naquele lugar e se teletransportar até uma imagem que você vê. Aí eu estava sentada assim e vi uma pessoa do outro lado da rua estacionando um carro, como você estacionando um carro, assim, bonito. E eu fui e comecei a sonhar. Poxa, eu posso ter um carro desse. Então, eu estava andando de sonhador. Eu posso ter um carro, eu ter um carro desse. Por quê? Essas perguntas, né? Comecei. Então, eu comecei a sonhar com o carro e passei a construir o que eu iria fazer para conseguir chegar nesse momento de comprar o carro. E depois comecei a fazer as perguntas. Mas o que pode acontecer para eu chegar nesse lugar? Algumas coisas podem acontecer. E você falando aí, eu vi esses 3 lugares, esses três acontecimentos, né? E para mim aqui ficou muito claro, realmente ficou muito claro, né? A metaposição, os lugares de sonhador, qual que é o outro? Lembra? Sonhador, Realista e Realizador e crítico. crítico e isso. Então, esse dia foi assim, você falando aí, lembrei desse dia, assim, poxa, isso realmente é possível, né? A gente tá do lado de fora e observando tudo isso. E quando tem a parte teórica, aí você começa a entender suas linhas de pensamento. Então, a gente vive, se a gente for parar para pensar, a gente vive cada momento fazendo isso. É só mesmo uma observação. Esse dia, não, foi muito legal. Eu vivi isso aqui nessa aula. Lembrei disso. É muito legal. E agora eu vou propor para você o quê? Antes da gente falar de ancoragem, a gente precisa viver. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos e mentorados. A gente só pode levar os nossos alunos, os nossos colaboradores, as pessoas que estão conosco, a nossa família, até onde a gente já foi. Para a gente poder aplicar a prática desses exercícios, a gente precisa estudar, a gente precisa estar no dia a dia. Então, eu vou propor um exercício para vocês, se vocês me permitem, tá bom? Qual é esse exercício? Gostaria que todos vocês, se você conseguir, abra a sua câmera, certo? E fique de pé, de frente para mim, tá bom? Onde você está? Fique de pé, de frente para mim, de frente para a câmera. Você não vai sair correndo, você não vai fazer nada. Você não vai fazer exercício, fica tranquilo. Bom, se você não tiver vontade, está num lugar que você não consegue, não tem problema. Porque hoje nós vamos trabalhar o corpo, a sinestesia disso, entender, para que vocês possam ancorar, certo? O que nós vamos fazer é exatamente isso que eu vou abrir na tela de vocês novamente, a apresentação. Vai mostrar para vocês aqui a apresentação. Todos conseguem ver a metaposição e as 3 posições do exercício?
Manda para mim, alguém responde na caixinha para eu ver se vocês estão comigo. Sim, dá para ver. Perfeito, então. Então, o que que vocês vão fazer? Entenda que no lugar que vocês estão parados agora é a sua metaposição. Você está dissociado. E nós vamos fazer um exercício diferente do que vocês fizeram com o professor Jair. Qual é a ideia? Que aí nessa posição você encontre algo que você quer para a sua vida. O que você quer para a sua vida em várias áreas da vida, mas você vai escolher uma única coisa agora. Se você quer na sua área financeira, se você quer na sua área de relacionamento, na sua área de família, na sua área profissional, na sua área de corpo físico, saúde, escolha um tema. Vai procurando, vai fazendo uma varredura, vai entendendo aí com você nesta posição. E ainda deixando cada vez mais seu corpo mais tranquilo, mais leve, e vá fazendo uma varredura daquilo que você quer para a sua vida daqui para frente. E, e agora eu vou te fazer um convite. Feche seus olhos, se sentindo bem, encha seu peito de ar ao máximo e solta com a boca entreaberta. Mais uma vez e solta. Relaxa seus braços, terceira e última vez. Enche o peito de ar e solta. Cada vez que você ouvir a minha voz, você vai entrando ainda mais na sua linha do tempo. Cada barulho que você escutar, você vai entrando ainda mais em busca desse sonho. Você escolheu algo a trabalhar, você ainda está dissociada dessa situação. Até então, ela não tem nenhum sentimento. Vá buscando aquilo que você quer trabalhar. E você vê à sua frente 3 posições. Você vê à sua frente 3 momentos onde você pode sim buscar de uma maneira diferente. E eu vou te convidar para você dar um passo para a sua frente com o seu pé direito. Entrando agora na casa do sonhador. Isso. Intensificando, entendendo que o olhar do sonhador é para cima, que o corpo do sonhador é relaxado, que sonho não tem tamanho. Sonho é sonho. Isso. Entendendo que é você com você nessa posição. Qual é o seu sonho a ser trabalhado? O que você quer para a sua vida daqui para frente? Entenda quais são as pessoas que estarão com você nesse sonho. Veja, sinta, ouça tudo o que você tem que sentir, ouvir, ver quais são as cores desse sonho, quais são os detalhes que temos nesse sonho. Aqui nós temos à disposição. Isso. E a cada vez mais você vai se sentindo, olhando para frente, olhando já nesse lugar. Como seria você com esse bem material, você com essa família, você nessa nova posição, você com esse corpo que você escolheu, independente de qual é o seu sonho, ele é seu. Se veja nele, se sinta nele, sinta o seu corpo nesse sonho. Ele é seu. Quais são as percepções? O sonho não tem parede. O sonho ele nos ajuda cada vez mais chegar mais próximo a entender que nada nos para, que eu sou capaz de realizar tudo aquilo que eu quiser. Isso. Vai sentindo tudo isso que está trazendo para você, que você está buscando nesta posição. Porque aqui, ó, vai bater alguma insegurança, vai bater o sentimento possibilitador, também o sabotador vai vir até você, falando que muitas vezes você não é capaz, mas não é esse momento. Esse momento é só de sonhar.
Quanto de dinheiro eu vou ter na minha conta? Quantas pessoas eu vou ajudar com aquilo que eu vou fazer? Como eu vou estar com a minha família? Quais são os lugares que nós vamos viajar? Quais são as coisas que eu quero? Quais são o que é o meu sonho? Sonho é sonho. Sonho não tem limite. E, e a partir de agora eu vou te fazer um convite para que você dê um passo à sua esquerda, um passo para a sua esquerda e na sua lateral, onde nesse passo você entra em uma outra casa. Esta casa que você entra neste momento é a casa do realista. É a casa do realista onde você está com o olhar para frente. Seu corpo está avançando. Sentimento onde você vai entender o como você irá chegar nesse sonho. É você com você. Só depende de você. Quais serão os passos? Será em 12 meses? Será em 6 meses? Será em 5 anos? Quais serão os passos que você vai dar daqui para frente? Quais serão os passos que você vai fazer em busca dos seus sonhos? Isso. Vai potencializando. Potencializa nessa posição. Eu já sonhei na outra. Eu já tenho claro aquilo que eu quero. Agora eu vou falar como eu vou conquistar isso. Como eu vou conquistar? Quais serão os passos? Quais serão os passos? Quais serão os meses? Quem eu terei que buscar? Com quem eu vou ter que negociar? Quem estará ao meu lado nessa busca? Cada passo que eu dou à frente, eu estou mais próximo desse sonho. Quanto tempo esse sonho vai demorar? Quanto eu tenho que estar pronto para isso? Quais são as capacitações que eu tenho que fazer daqui para frente para chegar até lá? Quanto eu tenho que abrir mão para chegar até esse sonho? E vai potencializando, levanta sua cabeça, olha para frente, não para cima. É para frente que se anda. E vai trazendo esse estado de recurso para você, guardando todas as coisas que você tem que fazer. E agora eu vou te fazer um outro convite. Com toda essa bagagem desse sonho, com toda essa bagagem dessa realização, quais são os passos que você deu um passo à sua esquerda? Pode ser pequeno, pode ser simulado, mas pode ser em pensamento. Que você dê esse passo e entenda que você entra numa outra casa agora. Que essa casa que você entrou é a casa do seu estado crítico. Seu estado crítico vai te mostrar quais são os pontos que vão te impedir de realizar esse sonho. O que vai acontecer? Trazendo nesse conflito interno, botando o seu corpo para pensar, automaticamente sua cabeça vai descendo de pensamento, olhando para baixo. Qual é os pontos onde pode dar errado? Quais são as amarras que vão me prender em busca desse sonho? Por que eu não vou chegar até lá? Por quê? Tem que ficar claro. Por quê? Porque muitas vezes eu dou valor ao outro, muitas vezes eu faço mais pelo outro do que para mim. Por que eu não vou chegar? Quais coisas vão me impedir? O que pode acontecer no meio desse caminho para eu não chegar até lá? Vá pensando, vá trazendo. O crítico vai passando várias coisas na sua cabeça, mas esse é o momento. O momento é de você olhar com um ponto de vista crítico, um ponto de vista, por que eu quero ter isso? Por que isso é importante?
Quais são as respostas que o crítico me dá? Se isso acontecer, o que eu tenho que mudar na hora para pensar? E mantendo a sua respiração, ainda de olhos fechados, e compreendendo qual foi o seu sonho nessa área que você quer trabalhar. Quais foram os pontos de ação que você tem que fazer daqui para frente. E nessa casa, tudo aquilo que pode te impedir de realizar este sonho. E eu vou te fazer um convite para que agora você dê um passo novamente para trás, voltando para a metaposição, voltando para a posição de marco zero, entendendo agora, fazendo toda uma análise de o que tem de bom na posição 1, quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração da posição 2 e o que eu tenho que refletir da posição 3. Encha seu peito de ar e solta. Com a boca entreaberta, inspira e solta. Mais uma vez. Inspira grande e solta. Solta seus braços, rotaciona seus ombros, se sentindo bem, cada vez melhor. Eu vou te fazer um convite. Abra seus olhos. Pode voltar para a posição da sua cadeira agora, totalmente dissociada, mas entendendo tudo que nós falamos. Pegue um papel e uma caneta. E eu vou te pedir para que você escreva. Pode ser no seu computador, pode ser no seu celular, pode ser onde você quiser. Que você escreva qual é o seu sonho. Que você escreva qual é a cor dele, quais são as pessoas que vão ter nele, quais são os cheiros, quando você quer para ele. Embaixo você escreve qual é a realização, quais são os passos que veio na sua cabeça, quanto tempo isso vai demorar, quem são as pessoas que têm que estar envolvidas nele. Isso. E na sequência você vai colocar lá embaixo tudo que o crítico te trouxe. Quais são os pontos que esse estado trouxe para você. Pode ficar à vontade, vocês vão ter um tempo para fazer isso sentados. Saindo da metaposição marco zero, vindo para a posição de sonhador. O que eu tive? Qual é o sonho que eu quero para minha vida? Será pessoal? Será profissional? Será de relacionamento? Será de conquista algo, bem material? Será somente saúde? O que eu quero? Trazendo para o meu estado real. Trazendo aqui para claro o que eu quero para minha vida. Depois, meu realista, como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar até lá? Como eu vou ter mais de 1 milhão na conta? Como eu vou fazer isso? Porque até então, quando a gente sonha, parece intransponível. Ele parece estar lá do outro lado. Quando a gente traz para o real, a gente entende que até então, para ter 1 milhão, não é tão difícil. Que nós podemos fazer passo a passo. Como eu faço isso repetidamente? E quais foram os pontos cruciais que esse crítico nos trouxe? Quais foram os pontos cruciais que esse crítico traz para nós daquilo que pode ou não acontecer? Isso. Se sentindo bem, vou dar mais alguns minutos. E quem terminou, pode só levantar a mãozinha na tela.
Talvez a gente ficasse aqui, não sei, talvez. Isso, vamos terminando. Se tiver mais coisas daqui a pouquinho, você pode voltar a revisitar esse material, colocar essas coisas aí, que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para vocês nesse desenvolvimento. Legal. Podemos seguir? Fiquem tranquilos, eu sei que nesse momento vai trazer várias informações e a gente consegue colocar e revisitar isso, parar para pensar, porque isso nos traz um estado de clareza para aquilo que a gente busca. Tudo bem, gente? Estou vendo aqui a Tati, estou vendo a Nelly, a Agnes, Jéssica, estão com a gente aqui na sala. Elis colocou aqui também, se voltando. Vou abrir novamente, daqui a pouquinho a gente volta nisso, tá bom? Vou abrir a apresentação para a gente entrar em processo de ancoragem, ok? Beleza? Vamos seguir. O pessoal que está com a câmera fechada, pode mandar para mim no bate-papo também, tá? Aqui no chat, só para a gente ter certeza que a gente pode seguir e o pessoal vai ficar, tá bom? Show de bola. Então, colocou. Então, passamos aqui em todos eles. E aí nós entendemos sobre tudo o que acontece na nossa vida são âncoras. Muriel, o que é âncora? Eu trouxe até um desenho para vocês entenderem que a maioria das âncoras ela veio através daquilo que vai no barco, né? Por que que o barco usa uma âncora? Ele usa uma âncora quando ele quer parar, quando ele quer atracar, quando ele quer ficar num lugar determinado. Na nossa vida também não é diferente. Nós ancoramos em diversos lugares e muitas vezes esses lugares não são tão bons para nós. Mas a gente às vezes não sabe como sair. Às vezes a gente não sabe como seguir dali para frente. E eu trouxe para vocês exatamente para a gente entender o que são âncoras no nosso dia a dia e como nós podemos trabalhar elas dentro desse estado do próprio exercício que a gente acabou de fazer. O exercício é uma coisa, a âncora é outra. Mas dentro dos nossos próprios exercícios, a gente tem diversas âncoras, porque são ancorados pela nossa vida, pelo nosso dia a dia. Uma âncora é qualquer estímulo que invoca um padrão de resposta consciente de uma pessoa. Pode ser qualquer estímulo recebido por qualquer um dos 5 sentidos, que nós trouxemos lá os 3 e o digital. Para quem estava na segunda aula, é o visual, auditivo, sinestésico e digital, onde ele entra toda uma experiência. Grinder e Pender são os 2 estudiosos da PNL que definem o processo de ancoragem como tendência de qualquer elemento, de uma experiência em trazer de volta tudo aquilo que você quer para a sua vida.
A resposta pode ser no seu comportamento do dia a dia, interno ou externo, uma representação. Como você vem se apresentando para as outras pessoas, ou como você vem te tratando. Tem uma coisa que acontece na nossa vida que são gatilhos. Gatilhos te despertam alguma coisa. Já chegou num lugar, quando nós falamos lá, sentiu um cheiro e aquele cheiro te levou para algum lugar? Sim, é que naquele determinado momento você teve uma âncora e essa âncora ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Essa experiência depende da nossa jornada. Tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida, a gente vai armazenando aqui na nossa caixa, no nosso drive. Nós chamamos o cérebro de mapa. Então, dentro do nosso mapa, desde quando nós nascemos, nós viemos criando experiências e construindo âncoras positivas ou negativas, que hoje, na vida adulta, influenciam nos nossos comportamentos, nas nossas ações e nos nossos resultados. Muitas vezes, nós não temos resultado financeiro porque nós temos uma âncora que dinheiro é ruim, que dinheiro faz mal, que dinheiro é do capeta, ou a gente tem uma âncora ruim de escassez dos nossos pais, que nós vimos os nossos pais passarem necessidade. E para honrá-los, nós queremos inconscientemente seguir desta forma. E o dinheiro é uma forma delas. Isso pode acontecer com relacionamento, que homem não presta, por isso que eu não vou me casar. Pode acontecer no trabalho, que os chefes só fazem isso para explorar as pessoas. Então, algum momento da sua vida, foi ancorado algumas coisas positivas ou negativas que precisam ser ressignificadas. Se ela é positiva, ela pode ser potencializada quando a gente revisita aquilo. Em algum momento que você foi corajoso, por exemplo, a gente vai lá, busca essa coragem, num processo de ancoragem e traz. E se é num momento negativo, a gente revisita aquilo e ressignifica, entendendo que é o melhor que as pessoas poderiam fazer naquele momento com as ferramentas que ela tinha. Qual é o processo, né, o procedimento na ancoragem? Você tem que usar a sua capacidade sensorial para perceber quando a pessoa está associada ou não. Este é o exercício. Provoque este estado desejado, você vai até lá. Tenha certeza que essa experiência ela está vivendo e não lá numa metaposição como nós estamos na ancoragem, lá do Estratégia Disney. Ancore qual é o sinal, se vai ser um gesto, se vai ser uma vogal. Se quando você testar essa âncora, se vão aparecer outras manifestações. Isso é importante. Mas o mais importante, você precisa entender se essa pessoa teve essa experiência ou ela não teve essa experiência. Se ela não teve, ela tem que buscar ao redor dela quem ela tem de incentivo, quem pode trazer a ela desta forma. Vou trazer alguns exemplos para vocês para a gente ir. Quais são os aspectos importantes de ancoragem? Qual é o estímulo? Ela tem que ter uma característica. Se é força, se é segurança, se é paixão, se é amor, se é resiliência, se é flexibilidade. Qual é esse aspecto que precisa ser trabalhado? Na sequência, a gente precisa entender a intensidade dessa resposta. Qual é a resposta que precisa ser trabalhada? Depois nós temos a pureza. A pureza da resposta, que é o acesso que o corpo responde. O momento certo desta ancoragem. E a precisão da duplicação da âncora. Se ela leva à frente ou se ela leva para trás. Porque o corpo continua respondendo. Para a gente acessar estados de excelência, a gente vai fazer esse exercício. Mas antes de entrar, eu quero perguntar para vocês. Alguém de vocês consegue me dar um exemplo como é no dia a dia de vocês uma situação positiva ou uma situação negativa
que te influencia há muitos anos? Por exemplo, Muriel, eu gosto quando eu estou triste ir para a praia. Muriel, quando eu estou no meu trabalho, eu não gosto de falar com ninguém. Muriel, quando eu adoro receber as pessoas na minha casa. Quais situações no dia a dia de vocês gostam para a gente tracejar isso e eu ensinar e mostrar para vocês o que é uma âncora positiva, o que é uma âncora negativa? Alguém pode compartilhar no chat ou falar com a gente? Oi, boa noite. Oi, Agnes, tudo bem? Tudo bem? Vamos Um lá. prazer. Eu vi você Prazer. na terceira aula com o Jairo. É isso. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Me escuta bem? Tá bem. Eu vou falar de um lado negativo, tá? Vamos falar de financeiro, que você ainda comentou algumas coisas que talvez venham de lá da infância e que a gente não percebe, né? E quando você falou essa frase, me caiu plenamente, que talvez esteja aí os bloqueios que eu tenho em relação ao financeiro, porque eu, profissionalmente falando, eu tenho muito sucesso e sou próspera, tudo acontece comigo. Eu sou convidada para os lugares que eu menos imagino profissionalmente e as coisas fluem muito bem. Mas se tratando do dinheiro, cadê ele? Que nunca está em nenhum lugar, entendeu? Então, eu acho que essa âncora deve ter, em algum momento lá na minha infância, sei lá onde que ela está, que eu vou ter que procurar. Eu acho que ela reflete muito no meu dia hoje. Acho que é isso. E é muito legal, né? Quando a gente fala, vou trazer algumas situações para vocês. Quando a gente fala sobre dinheiro, né? Dinheiro, ele é energia. Qual é a energia que a gente coloca nisso? E muitas vezes, desde quando a gente é criança, depende. Quando a gente vê o dinheiro e a gente entende numa situação se a gente foi ensinado a trabalhar com o dinheiro, ou se a gente viu essa dificuldade, ou se a gente viu esse esbanjamento. Então, tem vários momentos. Cada um aqui tem uma vida, cada um tem um mapa, cada um tem um modelo. Então, cada um, o dinheiro vai impactar de uma maneira. Alguns sofreram porque não tinham dinheiro quando era pequeno. Outros viram o dinheiro entrar e acabar com a família. Outros viram a família com dinheiro e sempre um esbanjamento, onde, na característica desta criança ou desse adolescente, era muita gente precisando de dinheiro e a minha família joga dinheiro pelos ares. Qual é o padrão de comportamento que eu vou replicar mesmo? Qual é a ancoragem que eu tenho? Que dinheiro é difícil, que a gente tem que trabalhar duro para ganhar, no primeiro exemplo. No segundo, que ter dinheiro é muito ruim, porque ter dinheiro destrói a casa, destrói o relacionamento, porque ele viveu isso como criança e como adolescente. E num terceiro, que o dinheiro só serve para esbanjar. Então eu não preciso guardar. Todo o dinheiro que vem eu vou gastar. Eu vou para o shopping, eu vou comprar roupas boas, eu vou ter boas experiências, porque o mínimo que importa é guardar. Existe algum momento ou outro tem que ser uma investigação. O que eu quero trazer para vocês é que cada um de nós tivemos uma vida, uma educação e um modelo. E dependendo dessa vida, o dinheiro foi instalado de uma maneira. E isso é muito legal. Por quê? Porque mostra para a gente que a gente é diferente, que nós somos seres humanos únicos e que nós precisamos entender onde a gente precisa estar ancorado. E talvez a âncora não seja no dinheiro também. Esse é um modelo. Talvez a âncora seja em outras situações. E é muito importante quando a gente começa a trazer esse estado consciente. Como você fala, eu performo profissionalmente. Eu estou junto, eu me conecto com pessoas.
E aí tem que entender se tem a ver com constelação, se talvez você esteja honrando alguém para que você possa ou esbanjar, ou você seguir, ou para honrar alguém, ou num modelo que você tem uma situação ancorada que até então, nesse momento, era negativa. E isso, nosso sistema, ele é como se fosse uma cebola. O nosso inconsciente, ele só vai soltar aquela camada se nós estivermos prontos para resolver. E isso tem processo de coach, processo de terapia, treinamentos de autoconhecimento, como vocês estão fazendo. Então, é tudo uma jornada. E parabéns por você entender isso. Parabéns por você caminhar. É muito importante quando a gente começa a trazer isso para o consciente. Eu acho que é como se tivesse acionado outro gatilho de expansão de consciência. Eu acho que é a hora que você começa a se abrir para expandir, automaticamente você acaba se curando e vai encontrando os caminhos. Acho que é isso. E esse é o papel do autoconhecimento. Quanto mais eu estudo e eu me conheço, mais eu me curo. Tá bem. Quanto Obrigada. mais a gente vai. Parabéns, parabéns, exatamente. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar com a gente? Alguma âncora positiva, negativa, nem tanto? Alguma coisa que quer falar sobre ancoragem, sobre algum momento, se entendeu, porque eu vou puxar mais um exercício. Muriel, tem alguns comentários no chat. Eu vi aqui, o Rodrigo também tá aqui ao meu lado me auxiliando. Legal. Minha meta posição é sair da zona de conforto, realizar na vida profissional e também sentimental. Ter a minha própria casa no momento me parece muito longe, mas tenho fé que vai dar certo e vou conseguir pela frente além das críticas e negatividade. Exatamente. Aqui muda um pouquinho do contexto, Margarete. O que muda? Ambiente. Qual é o ambiente que você está ancorado? Qual é o ambiente que você escolheu estar? Entende que você escolhe estar no ambiente e você também escolhe sair dele. Eu sei que é difícil, tá? Muitas pessoas, quando a gente começa a falar, estão presas a casamentos acabados, relacionamentos tóxicos. Não é porque ela quer, é porque ela não consegue sair. Muitas pessoas convivem no mesmo trabalho, no mesmo ambiente familiar, na mesma situação, porque também não conseguem soltar essas amarras. Então, a primeira coisa que você precisa entender é estabelecer claro o que você quer. Então, é a casa? Se é a casa, quais são os passos? Quais são as possibilidades de comprar essa casa? Quanto ela custa? Quanto ela custa? Como a gente faz esse trabalho em cima disso? E aí vai depender de quem e com quem eu vou me conectar. E aí você vai buscar. Estando num grupo como esse de estudos, você já está dando esse passo possível. Porque hoje nós vivemos nos ambientes diferentes. Hoje eu vivo em grupos de mastermind. Hoje nós vivemos no ambiente que nós queremos estar. Você escolhe estar em novos ambientes. Você tem o direito de escolher. Então isso é muito importante quando você começa a caminhar. Vou te dar uma quando a gente traz para uma empresa ou para um negócio. Quando a gente fala de faturar 1 milhão no ano, como soa para você? É dinheiro ou é pouco dinheiro ou é muito dinheiro? Ah, Muriel, no meu ouvido parece muito dinheiro. Para algumas pessoas, não. Pega em um ano e divide 1 milhão por 12. Quanto vai dar 1 milhão por 12? Se eu trabalhasse 1 milhão por 10, daria 100 mil, correto? Por mês. Se eu trabalho 1 milhão por 12, dá aproximadamente 80 mil mensal. Isso, bom? Mais ou menos isso. 80 mil mensal, eu tenho 4 semanas. Eu estou te falando de negócio, tá? 80 mil mensal, dividido por 4 semanas. A conta, 83 mil. Em 4 semanas, eu tenho 20 mil para faturar por semana. Se eu tenho um negócio, uma empresa com 10 pessoas, cada uma dessas pessoas tem que vender 2 mil no mês ou por semana.
Entende? Quando eu começo a dividir isso, não é longe. Quando eu trato de negócio, eu divido 1 milhão por 12 dá 83. Por 4 semanas no mês dá 20 mil, 21 mil por mês, por semana. Se eu tenho um grupo de 10 colaboradores, cada um tem que vender 2 mil. Muriel, eu não tenho um grupo de equipe, eu sou uma pessoa, eu empreendo, eu tenho meu negócio. Como você vai escalar esse negócio? Eu dei um exemplo numa conta grossa. Então entenda, quanto vale essa casa? Divide essa casa. Quantos anos eu tenho para pagar? Como que eu vou dar a entrada? Quais são os documentos que eu preciso? Então, gente, micro hábitos. Comece a trazer isso para o estado real. Qual é o real disso? Começa a tirar as cortinas de fumaça que tem à frente disso. Acredito que eu respondi, né, Margarete? Vou passar aqui para a Gleice. Que legal, Gleice. Que bom que você tem essa âncora que lembra dela e lembra dos momentos. E eu posso te dar uma dica, como eu gosto de hobby também, eu gosto de tomar vários cafés. Então eu saio para cafeterias, eu vou ter experiências diferentes, eu vou ler um livro e a hora que eu volto eu venho para resolver o problema. Mas primeiro eu vou lá, tirar a minha cabeça do problema para entender qual é essa âncora, para fortalecer a minha âncora positiva. Parabéns. É exatamente isso. Muito bom quando a gente traz isso para o consciente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma, eu tive uma aluna que essa aluna ela trabalhava no 10º andar já há 5 anos e ela tinha medo de elevador. Olha para vocês entenderem o que é uma âncora e uma âncora negativa. Ela não subia, ela subia os 10 andares todos os dias de escada até chegar lá. 5 anos até ela fazer uma formação de praticante. E na formação de praticante, a gente tem cura rápida de fobia, que é um exercício. A gente tem polaridades, switch, onde a gente pega o passado e futuro e traz para o presente. E ressignificação em 6 passos. Nós fizemos ressignificação em 6 passos, onde a gente trabalha um reimprint. A gente vai até a linha do tempo, printa aquela tela naquela situação e a gente entende qual foi o comportamento positivo. Onde eu quero chegar para vocês. A gente revisitou, ela tinha 40 anos. A gente foi andando na linha do tempo dela, conscientemente da gente. Ela foi revisitando, entendendo quais eram os momentos, até ela chegar no 8º ano. E no 8º ano, ela fez uma coisa que a mãe dela falou para ela não fazer. E ao momento que ela chegou em casa, que ela fez aquilo, ela foi fugir da mãe dela para não apanhar. E ela entrou no banheiro. E ela tomou uma surra da mãe dela no banheiro. E essa surra da mãe dela no banheiro remetia a um lugar fechado. Então, ela tinha o elevador como um lugar fechado. Ela não entrava no elevador porque era uma caixa que remetia para ela o banheiro com essa experiência dela. Então, ela vivia 5 anos com a marmita dela lá, que ela não descia, ela só subia e descia para ir embora. Ela trabalhava. Quando nós voltamos nessa situação, ela entendeu e olhou para a situação que aquela visão que tinha era de uma criança de 8 anos, não era de uma adulta, mas influenciava no dia a dia dela, onde a gente entendeu e colocou ela na metaposição, fora da situação, a mãe dela e ela como criança. E perguntando para ela como uma adulta, você acha que o que você fez estava certo ou errado? Errado. Esse é o primeiro passo. Se você estivesse na posição da sua mãe, o que você teria feito? Também teria dado uma surra. Entende? Então a gente entende a intenção positiva daquilo que foi feito. Eu não sei o que era que ela fez, o que ela aprontou, mas ela sabe que merecia. Eu também teria feito aquilo. Legal. Por que que a sua mãe fez aquilo? Essa é a pergunta. Porque ela queria me proteger. Porque aquilo que eu fazia era errado, era perigoso, ia acontecer isso. É isso? Então coloca para fora. É isso.
Agora fala com a sua mãe. Então entende que esse é o momento. Era para te curar? Era para te curar. Tal. Então o que que você tem alguma coisa presa ainda? Tem. Perdoa sua mãe. Ah, eu não tenho que perdoar minha mãe, eu tenho que pedir perdão a ela, a raiva que eu fiquei dela todos esses 30 anos. Então pede perdão a ela. Ela pediu perdão à mãe dela, voltou todos os passos, terminou a formação. Na segunda-feira da semana seguinte, ela subiu de elevador, tirou a foto e mandou para mim. Entende? Então, onde eu quero chegar com essa história? Existem vários gatilhos ancorados na nossa cabeça, em toda a nossa formação. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Nós não somos máquina. Nós somos seres humanos. E o corpo foi feito para isso. O sistema nervoso foi feito para isso. Nós temos que entender como nós conseguimos ressignificar o contexto da nossa vida e potencializar novos resultados. Faz sentido para vocês? Coloca no chat para mim, para a gente poder entrar. Manda para mim, eu vi aqui, a Agnes também. Muito bom. Então, eu vou voltar para o conteúdo e eu vou fazer o exercício com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer um convite para todos vocês sentados agora, onde vocês estão, para que você feche seus olhos. E nós vamos fazer mais uma viagem. Isso. Encha seu peito de ar e solta. Encha seu peito de ar e solta. Mais uma vez e solta. Se sentindo cada vez mais relaxado. Se sentindo mais e mais relaxado. E eu vou te fazer um convite para que você entre na sua linha do tempo e para que você revisite um momento da sua vida que até hoje foi a lembrança mais feliz que você tem. Aquele momento que você foi mais corajoso, aquele momento que você foi mais feliz, aquele momento que você foi mais competente, aquele momento que você foi mais engraçado. Então, qual é o seu momento? Revisite. Pode ser profissional, pode ser no momento do nascimento do seu filho, pode ser no momento onde você estava buscando uma carreira melhor, pode ser numa apresentação de trabalho na faculdade, pode ser no momento do seu casamento, onde você teve este momento feliz. Revisite, busque e quais eram as pessoas que estavam nesse lugar? Quem eram as pessoas que faziam parte deste projeto? Quais eram as cores? Isso. Revisite cada detalhe. Se era competência, se era felicidade, se era alegria, se era conquista. O que você teve de um estado positivo, de uma memória afetiva, de uma memória com seu pai, com a sua mãe? Qual foi o sentimento? Onde foi essa memória? O que isso trazia para você? Vai sentindo bem, levantando a sua cabeça, mas ainda de olhos fechados. Isso. Cada vez mais que você olha, você visita, você revisita.
Isso. É nesse momento que você vai ver, você vai entrar nesse estado físico na frente. Pode ser um círculo, pode ser, então, um quadrado. Pode ser qualquer situação. Qualquer situação onde você buscou, onde você teve coragem. E você vai ancorar isso. Qual foi o momento que você foi feliz? Qual foi o momento que você foi amoroso? Qual foi o momento? E agora, nesse exato momento, eu vou te fazer um convite para que você represente isso para você com um gesto no seu corpo, com uma fala, com o que você quiser, sendo um aperto de mão, seja uma mão na cabeça, uma mão no coração, uma batida no seu ombro, para que todas as vezes que você passar por uma situação onde você precisa deste sentimento, que você entende que em algum momento da sua vida você já foi corajosa, você já foi feliz, você já teve amor. E todas as vezes que você passar por uma situação ruim, você vai até então fazer esse processo de ancoragem, visitando, revisitando. Se foi, faça, bata palma para você. Agora é o seu momento. Fale, corajosa, amorosa, o que você é, competente. Você tem que ancorar. Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Quanto mais você fala, mais você se programa. Pare de falar coisas negativas para você. Entenda que você é capaz. E vai entendendo qual foi aquele momento na sua vida. Vai trazendo para você todos os dias. Vai revisitando isso. Eu vou te falar que o meu é, todas as vezes que eu estou numa situação difícil, eu bato no meu peito. Eu falo para mim, Muriel, você é competente. Qual é o seu gesto? Todas as vezes que eu vou entrar numa reunião de negócio, eu olho para mim mesmo e eu falo, você é seguro, você é amoroso, você é especial. Qual é sua âncora? Pessoas falam muito para você coisas negativas. Pessoas falam muito coisas que você mesmo acredita. Vai fortalecendo isso para você. Vai deixando isso expandir dentro de você. E muito bom. Vai revivendo isso, vai trazendo isso para o estado consciente. E eu vou te convidar. Respira fundo, encha seu peito de ar e solta. Mais uma vez e solta. Nessa terceira e última vez, encolhe os seus ombros perto da orelha, sobe os dois ombros lá em cima e solta com tudo agora. E entendendo que nós somos capazes de fazer tudo aquilo que nós queremos, desde que a gente se programe corretamente, desde que a gente busque qual foi o momento que nós somos competentes. Vai abrindo os olhos devagar, vai voltando para cá. Isso, muito bom. Se sentindo bem, cada vez melhor. Isso. Eu quero ouvir um pouquinho vocês sobre âncora e sobre o exercício. Primeiro sobre a âncora e depois na estratégia Disney eu vou passar o que eu quero para a próxima aula. Quem pode compartilhar para a gente se conseguiu chegar até uma memória boa, se entendeu, se fortaleceu com vocês? Passa para mim, por favor. Quem está fechado pode escrever também, viu, gente? Mas eu adoraria ver vocês falando. Se não conseguiu chegar também, pode compartilhar.
Olha lá. Meli consegue falar com a gente? Estou te vendo aqui agora. Muito bom. Eu vi o comentário. Quem mais? Quem mais consegue compartilhar conosco? Escreve para a gente. Ou abre o microfone. Vocês que estão aí corajosos, Tati, Jéssica, vamos falando. Se foi bom, se foi ruim, o que foi. Muriel, ainda estou entendendo. Conta para a gente um pouquinho da experiência. Os outros escrevem para a gente, por favor. Então, para mim foi bom, eu consegui chegar, mas assim, eu tô um pouco preocupada que minha filha não chegou ainda, mas a gente tem que relaxar, né? Então, eu consegui chegar e assim, eu cheguei até numa ancoragem um pouco ruim que eu pensava sobre mim. Mas você levando aí, você falou, né, coloca a mão onde você se sente forte e corajosa. Aí foi no coração, aí tranquilizou, foi bom. Isso. Muito bom. E é importante a gente entender como a gente pode utilizar isso. Diariamente, gente, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Nós somos adultos hoje, com pensamento de adulto. Nós temos que entender como a gente traz no nosso dia a dia isso. Diariamente, as pessoas vão nos empurrar. São pouquíssimos que vão servir de escada para nos impulsionar. Diariamente, as pessoas vão nos servir um copo de vinho, um copo de água e um de veneno. A gente escolhe qual a gente vai tomar. Só que muitas vezes a gente acaba acreditando no que o outro falou. Muitas vezes a gente acaba acreditando que a gente não é capaz, que a gente não é uma pessoa amorosa, que a gente não é competente, que a gente não é forte, que a gente não é uma pessoa segura. Todos nós temos isso dentro de nós. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Se eu alimento que eu sou fraco, eu vou ser fraco. Se eu alimento que eu não vou conseguir realizar aquilo, eu não vou conseguir realizar aquilo. Vai ser difícil, vai ser desafiador? Vai. Mas qual é o momento que eu vou fazer aquilo? Entende? Então, quando você coloca a mão aqui, quer dizer que todas as vezes você entende que é daqui que sai seu trabalho, sua família, a força está aqui. E eu vi, foi muito bonito o exercício. Quando você encosta a mão no peito, quer dizer assim, é por eles, para eles, é por mim, é para ganhar. Então, eu entendo com o seu gesto o que você sentiu. Legal, parabéns. Essa é a ideia. Que todas as vezes você traga a mão para o coração, quando você precisar ter mais força naquilo que você precisa. Gleice levantou a mão, quer compartilhar com a gente? Levantei sim. O que eu estou achando, assim, principalmente hoje, né? Porque as demais eu não consegui estar 100% presente, né? O que eu Aham. acho mais, assim, interessante é como que essas dinâmicas faz a gente reviver a emoção, o sentimento, a força, ou também outros sentimentos, né? Como que eu vibrei quando eu lembrei de momento agora recente de uma conquista que eu fui ousada, mas no final deu certo. Porque eu fui ousada por quê? Porque dentro de mim eu falei, não é para você, você não tem capacidade ainda, você não consegue, não sei o quê. Mas por um segundo eu falei, bom, ok se não der certo, mas eu vou tentar. E o tentar é uma coisa assim poderosa, né? Tentar, só tentar. Aí eu gostei da dinâmica, só queria assim compartilhar isso que eu gostei porque mexe, né? Eu vou sair dessas sessões assim, sei lá, os pedaços. Tava bom do jeito que eu tava, viu, Muriel? É muito legal. Sabe por que que é muito legal isso? É como a gente vê diariamente, a gente coloca e dá peso para o nosso trabalho, para a nossa família, para as pesquisas,
para o nosso estudo, para tudo que a gente faz. Só que a gente não revisita essa parte boa. Não revisita. E eu vou te falar que muitas vezes essa parte boa está em pequenos momentos. Eu vi aqui colocando, eu tenho dificuldade, não consigo ver os momentos felizes. Procura tirar o racional da frente. Quando a gente racionaliza, a gente deixa de enxergar, porque a gente traz para o dia a dia de hoje. Principalmente para quem é mãe, quantos momentos você teve desafiadores na gestação, na criação dos seus filhos, mas quantos momentos felizes você teve com o seu filho? Não precisa ir tão longe para quem é pai. Qual foi o sentimento disso todos os dias? Quando aquilo traz para você? Entende como você coloca no seu dia a dia? A gente vive no automático e a gente não para revisitar as coisas boas. Sabe aquele jantar que você deu na sua casa, onde você pôde receber todas as pessoas? Sabe aquela coisa que você teve no trabalho, onde as pessoas falaram bem de você? Só que sabe qual que é o problema? Quando as pessoas fazem algo ou você faz algo, tá tudo bem. Para você é normal. Agora, quando acontece alguma coisa negativa ou alguém fala alguma coisa negativa, a gente sofre e a gente remoe aquilo. Ai, falou que eu não cheguei no horário, que eu não entreguei a proposta no trabalho. Quantos de nós aqui já fizemos isso? Quantos de nós ficamos sofrendo por dias com aquilo que não aconteceu? Agora, quando a gente entregou e a pessoa falou parabéns, falou tudo bem. Você não vibrou. Quantos de nós no relacionamento esperamos do outro alguma coisa a mais? Só que nós também não fazemos. Ou quando vem, a gente joga. Quando vem e fala assim, ah, não foi nada. Eu ouvi um ditado essa semana, todas as vezes que você pensar em desistir de qualquer coisa, do seu casamento, do seu relacionamento, do seu profissional, do seu empreendimento, daquilo que você está fazendo, da sua vida, lembra por que que você começou. Só isso. Olha que forte. Por que que você começou o que você começou? Ou por que que você começou o que você faz? Revisite isso. Traga isso para o seu dia a dia. E aí sim você vai entender o porquê você escolheu ter a liberdade de um negócio. Porque empreender, gente, é muito difícil. Para quem tem o seu negócio próprio, é muito desafiador. Só que qual é o seu difícil? Ser magro é difícil. Ser gordo é difícil. Ter dinheiro tem os seus momentos difíceis. Não ter dinheiro também tem. Ser casado é muito difícil. Não ser casado também é muito difícil. Qual é o seu difícil? É escolha diariamente. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Entende? Pare para pensar o como você vem se programando. Como você não vem revisitando esses momentos bons e fortalecendo em vocês. Tranquilo, gente. A galera fechou aqui, tal. Eu não sei se vocês estão bem, se vocês estão comigo, mas nós vamos agora caminhar para o encerramento da aula de hoje. Vocês estão bem? Escrevem para mim se bem por aí. Pode colocar um Brasil. Acho legal. Gente, tudo bem? Tô aqui, tô na frente do Muriel que a gente parou para fazer essa aula. Acho engraçado as pessoas, às vezes, terem dificuldade de revisitar a si próprio, pelo fato de... Bom, aqui a gente tem muitas pessoas que saíram do seu país e foram buscar oportunidades em outro lugar, em outra cultura, né, com vários desafios. É uma atitude absurda de coragem. É uma atitude de muita coragem, de muita força. É sair totalmente de qualquer zona de conforto que você possa ter.
é de sair do seu seio familiar, é de sair da sua pátria, do seu país, da sua cultura, do seu feijãozinho com arroz gostosinho, e você buscar a oportunidade no abstrato, no imaginário, porque na verdade você não tem certeza do que você vai encontrar lá. Você só tem uma certeza, que você vai conseguir, você acredita em você mesmo. Então, eu tenho certeza que todas aqui têm várias atitudes de coragem. Mesmo quem não mora fora do país, se me permite, Jéssica, a Jéssica acabou de pedir demissão do emprego dela para empreender no digital. Poxa, é uma atitude de coragem. É uma atitude de coragem. Com certeza teve momentos de medo, mas também teve momentos de alegria, de, poxa, agora eu vou. Eu confio, vou eu comigo e vou fazer. E sentimentos estão todos aí. Somos todos adultos. Todos passamos por várias situações. Então, permita-se. Porque, assim, às vezes, a gente não consegue achar um momento de alegria porque a gente não está se permitindo ser feliz porque não chegou até onde a gente gostaria de estar. Porém, os momentos de alegria aconteceram. Estão aí. Principalmente para quem é mãe de um casal lindo, que mora no sul da França e que corre no parque com eles, com o cachorro, faz aniversário e brinca. Eu entendo muito que é natural do ser humano se cobrar, né? Se cobrar o tempo todo, querer ser cada vez melhor, cada vez mais perfeito. Mas, com certeza, a gente tem momentos onde podemos, sim, celebrar. Então, a gente tem que aprender e celebrar mesmo, ser leve. Como a gente seja um pedaço de coisa, de saboreio, sempre uma boa porcaria, foi uma peça de vinho, pode estar assim. Hoje, porque todos os dias, pessoas que vivem aqui, todos acordaram de esperança. Então, convido vocês a se desafiarem e se... Eles falaram que o áudio é ruim. Tá ruim, gente? Voltou ou não? Sim, não, o áudio. Falou sim. Vocês conseguem ouvir ou não? Liga pra gente. Vocês me ouvem ou não? Tá, entendi. Perfeito. Pode. Senta aqui, ó, para falar, para finalizar com eles, porque o áudio dá para ouvir. Tenham paciência com esses professores. A gente está na estrada. Professores, empreendedores que também buscam seus sonhos todos os dias, que também buscam vencer as dificuldades e que celebram. Então, a importância de você celebrar é você dar valor a cada etapa da sua vida. Cada momento de coragem, cada momento de realização, cada beijo, cada abraço, cada fechamento de contrato, cada venda. Tudo para celebrar, gente. Tudo é para celebrar. Eu tenho muito orgulho de viver tudo que eu vivi até agora e também, por muitas vezes, eu não celebrei, por achar que era minha obrigação. E ninguém tem que nada nessa vida. A gente tem apenas que viver cada dia. E quanto mais a gente estuda, mais clareza a gente tem dessas etapas, desses passos. Quanto mais a gente se permite entrar numa dinâmica, numa indução como essa que aconteceu hoje aqui, mais a gente consegue revisitar momentos onde a gente pode ressignificar aquele sentimento e seguir mais forte, seguir melhor, seguir mais longe. Beleza? Exatamente. Exatamente. Gente, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou passar para vocês um exercício. Tudo bem? Vamos lá. Por que que eu fiz com vocês de uma outra maneira hoje a estratégia Disney? Eu vou mandar lá as fotos do realista, do sonhador e do crítico para que vocês possam fazer. Porque eu pedi para vocês levantarem e andarem um passo à frente, à sua esquerda e voltando para a meta posição. Porque tudo na nossa vida, na programação neurolinguística, é prática, é practitioner.
Então, qual é o exercício que vocês têm para me apresentar na terça-feira que vem? Fazer esse exercício com 2 pessoas e trazer qual é o resultado delas para a gente. Vocês vão ter a possibilidade, eu vou pedir para vocês, então façam no papel bonitinho, que eu vou chamá-los e vou falar, olha, pessoal, quem terminou, pode me mandar uma foto do exercício? Você vai colocar lá, vou te dar um exemplo. Jéssica, vamos fazer comigo? Vamos. Vou colocar lá no papel na frente. Sonhador, crítico e realista. E um de metaposição. 4 papéis. Coloco a pessoa de pé, pego uma folha de um caderno, coloco ela aqui, escolhe o que você quer trabalhar. Quero trabalhar um sonho. Pego o sonho dela, escrevo qual é o sonho dela. Levo ela para o sonhador. E aí eu começo a fazer as perguntas para ela da maneira que eu fiz para vocês. Qual é esse sonho? Como eu vou fazer? Quem são as pessoas que estão nele? Eu vou passar esse descritivo para vocês lá no grupo. Quem são as pessoas? Já está lá no exercício, né? Como é ele, que cor tem ele, e aí você vai anotar. É um processo de recolhimento de informação. Aí eu pego a pessoa para ativar a sinestesia dela, levo para o lado esquerdo, para o realista. E aí anoto tudo que ela vai falar. Vocês fizeram sozinhos. Vocês vão aplicar. O treinamento precisa ser aplicado. Aplica com ela, bota do outro lado, escreve do outro lado, vai no realista. E aí no final pergunta para ela como foi para ela o exercício. E aí você anota, daí ou pode ser digitado depois, ou tira uma foto e me manda. Com 2 pessoas, ok? 2 pessoas diferentes. Procura não fazer com o seu marido, procura não fazer com sua esposa, procura não fazer com alguém que você tem muita intimidade. Por que muita é o que eu quero te dizer? Porque talvez as pessoas não queiram, sintam a vontade em falar aquilo que ela tem para falar. E aí talvez o exercício não saia. Pegue um colega de trabalho, fala, olha, eu estou estudando, fazendo algo, posso aplicar um exercício com você que eu acredito que vai te ajudar? Pega uma prima que não tem tanto contato, pegue alguém para você fazer. Eu tenho certeza que você praticando, você vai entender onde estão os pontos para que cada vez mais você possa se ajudar e ajudar ainda mais pessoas. Tudo bem? Entenderam o exercício para terça-feira? Terça-feira nós voltamos, vamos estar tranquilos lá no estúdio. Vai ser uma aula incrível que nós vamos trazer a vocês. Maravilha. Então, se vocês estiverem aí, eu estou com aqui na tela, escreve para mim em uma palavra como foi a aula de hoje. Grace, Jéssica, Nelly, Tati, Agnes, Margarete, escreve aí no chat. Deixa eu ver o chat subindo. Como foi a aula de hoje? Surreal, gostei. Olha lá, Sorriso Thaís, Gislene, Nayara, Cris, legal, gostei. Muito bom. Pontual, gostei. Bacana, desafiadora. Muito bom, gente. A aula é exatamente isso, para que a gente continue numa caminhada de evolução. E como nós falamos lá, não é mentira. Nós estamos com vocês, lado a lado, mãos dadas com vocês nessa jornada. E vai ser uma jornada linda. Na próxima semana, nós vamos estar com tudo pronto. Nós vamos trazer mais algumas surpresas para vocês dentro do próprio grupo, para que vocês possam continuar alimentando isso dentro da própria semana. Tá bom? Então, semana que vem, todos os exercícios já vão estar na plataforma. Se você ainda não fez lá a sua inscrição, faz o seu credenciamento, entra lá, revisite as 3 primeiras, agora as 4 aulas, faça. E eu vou te dar uma sugestão que eu utilizo em todas as formações que eu faço, tá? Compre um caderno, ou pegue um caderno novo, sem nada, não é aquele caderno que você anota tudo.
escreve, cada formação que eu vou fazer, eu escrevo formação de tal coisa. E aí eu coloco tudo que eu vou aprender nesse caderno. Por quê? Porque quando eu precisar revisitar as minhas anotações, eu vou nesse caderno. Tudo bem? Então, minha sugestão para vocês, peguem um caderno, comprem um caderno e vá fazendo. Vá alinhando os seus pensamentos, vá colocando os seus exercícios, porque a gente precisa ver tudo aquilo que a gente faz. Tá bom? Parabéns pela aula de hoje. Um beijo para vocês. Elis, fica comigo ainda para ver como que vai salvar a aula. Se salva com você ou salva comigo aqui. Tá bom? Um grande beijo.